Então, é com muito prazer que eu recebo hoje para conversar comigo, aqui na nossa série de conversas do Muda Mundo Tamo Junto, a professora da Rede Municipal de Esteio, dos anos iniciais, a Alaide Cristina Martins Marques. Alaide, bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para a gente conversar um pouquinho hoje. Obrigada. Eu é que estou lisonjeada pelo convite. Foi bem inesperado. Imagina. Alaide, vamos começar conta um pouquinho para a gente. Tu és formada em língua portuguesa, também licenciada também em pedagogia, tu me disseste antes de eu sou pedagoga. Como é que surgiu isso na tua vida? Assim, por que tu és professora, escolheste a pedagogia? Conta para a gente. Eu sou professora desde sempre. Foi a minha mãe que direcionou essa profissão para mim. Né? Então, eu estou no magistério desde que eu fiz o magistério, o normal, no ano de 96, 97, foi até 99. Então, eu sou professora desde os meus 16 anos, desde sempre. Quando pequena, eu brincava com as minhas bonecas. As bonecas e os ursos de pelúcia eram os alunos. Então, isso já vem de mim. E a minha mãe, com o olhar dela, direcionou a profissão, que deu muito certo. Por mais que não seja valorizada ou reconhecida, mas é a gente, professor, é quem faz dar certo. Não é o outro, a gente é professor porque nasce sendo, desenvolve a competência, as habilidades, né? Então, foi desenvolvido isso em mim, pela visão da minha mãe. O olhar atento da mãe. O olhar atento. Então, assim, eu fiz o magistério, daí eu iniciei a trabalhar em projetos sociais, em creches, né, educação infantil, e fiz o concurso de Nova Santa Rita, Canoas, eu sou concurseira. E aí, então, fiz letras, português, ganhei uma bolsa de estudo, né, letras pela UBRA. Depois eu fiz orientação educacional, pós-graduação, sou pós-graduada, especialista em orientação educacional, especialista em tecnologia na educação, e a tecnologia vem um presente para mim, porque até 2017 ela era um bicho-papão, como é para todo professor, que é uma a tecnologia, ela te desafia a aprender, a pensar. E até 2017, para mim, ela também era um desafio. Foi quando a professora na pedagogia falou: o teu tema vai ser tecnologia da educação. Em 2017. Em 2018, eu me inscrevi para uma especialização em TICS na FURG. E consegui, era inacreditável, que eu fiz o exame lá, que tinha que fazer uma prova, colocar o meu currículo pessoal e profissional, e fazer essa prova, escrever um texto. E eu consegui, era muita gente, eu consegui, fiquei bem feliz, assustada com as tecnologias da educação. E eu me descobri que a tecnologia é a minha paixão hoje. E hoje eu estou trabalhando numa sala de tecnologia e inovação, numa escola chamada EMEB Trindade, que é uma comunidade bem carente, pela Prefeitura de Esteio. Alaide, e a tecnologia, né? Tu te deparaste com esse desafio, né? Era um bicho-papão, e aí foi estudar, e ela foi super, super importante, está sendo super importante. Aliás, se não fosse a tecnologia, nós não poderíamos nem conversar hoje, né? Mas para muitos professores, assim, sem o tempo que tu tiveste de estudar, de uma formação, de se apropriar, como é que tu vês essa pandemia e essa jogada, né? Professor, vai, tem tecnologia, te vira. E eu sei que tem professores que nem o e-mail usavam, que, né? Foi bem desafiador isso. Como é que foi para ti? Como é que tu pôde colaborar com teus colegas?
Foi um susto. Quando deu março ali, todo mundo dentro de casa tinha que fazer o planejamento, pensar num planejamento para os alunos em casa. Mas o planejamento, a gente se deu conta, foi no mês de abril que a gente se deu conta que o planejamento tem que ser diferente. Não poderia ser o mesmo como era antes de dar a pandemia. Era um planejamento que fazia a criança utilizar tudo que ela tem em casa, mexer com a família, e isso a gente demorou para perceber. A troca do planejamento. Quais recursos utilizar? O que eu tenho que pensar na casa da criança, que a criança tenha, para que ela consiga desenvolver o que eu preciso. Então, foi um planejamento muito pensado. Então, eu também demorei para assimilar que esse planejamento era um planejamento diferente para o meu aluno. E foi errando, no erro que a gente começou a pensar, não, mas não vou lá para explicar, tem que ser uma ajuda da família, a família tem que compreender. Então, a gente começou a contar com a família que estava em casa para auxiliar nesse planejamento. Era muito interessante, porque daí tinha pais que não eram alfabetizados também. Então, a gente tinha que ajudar esses pais para os pais ajudarem os alunos. Também tinham pais que os alunos, as casas não tinham o recurso da internet, o acesso. Tem que pegar o material impresso, e nesse material impresso tem que ser tudo muito explicado para a família ler e passar para o aluno. Olha, foi uma dificuldade. Então, foi uma sequência de erros e acertos e compreensões que a gente tinha que colocar em prática. E a gente aprendendo nisso. Qual o recurso que eu vou usar? Qual é a imagem adequada para essa família entender o meu conteúdo que eu quero passar, né? Então, não foi uma tarefa fácil para todos nós, não, independente de ter formação ou não, foi muito revolucionário. Hoje a gente está diferente. Teve que dar essa mudança, foi uma transformação, né? E tu acha, Laide, que essa transformação fica, porque se estreitou o vínculo com as famílias, né? Eu acho que, de uma certa forma, as famílias compreenderam mais ainda a importância da escola e o desafio do professor, né? A importância do professor. E os professores e a escola também se aproximaram, né? Porque foi um trabalho, como tu disseste, de colaboração. Eu não consigo chegar na criança se não tiver a mediação da família. Tu achas que isso veio para ficar? Talvez seja ainda prematuro, porque a gente ainda está num processo meio híbrido, de vai e de volta, voltando aos pouquinhos, né? Mas como é que tu vês isso? Eu acredito que veio para ficar. E tudo que a gente aprendeu, que as famílias aprenderam, as famílias estão olhando para a escola com muito valor. Eu acredito, eu vejo isso, eu sinto pela comunidade lá onde eu trabalho, né? E isso realmente veio para ficar. Conhecimento nenhum sai fora da gente. Entrou, se assimilou, adaptou, tá lá. A gente não vai esquecer mais. O que a gente tem que desenvolver cada vez mais? A importância da família, sim, estreitou o laço. A família passou a reconhecer o professor, o espaço da escola, aquele espaço que acabou se fechando para ela, né, para a própria criança. Então, agora com a abertura lá em Esteio, a gente está presencial, né, com os alunos, então os pais vêm agradecendo esse retorno, né? Por mais que a gente está ainda numa situação pandêmica, que temos que ter todos os cuidados, né? O uso da máscara, ensinar a criança a usar a máscara adequadamente, a saber o tempo de troca dessa máscara. Isso aí tudo é um novo recomeço, é uma nova fala com a família. Então, essa troca e esse estreitamento ficou muito melhor. Teve que acontecer, infelizmente, né? Mas nós aprendemos bastante. E o que vocês estão aprendendo agora nesse retorno? Porque eu imagino que também tenha situações bem duras também, né, Laide? Porque, infelizmente, né, é muito triste o que acontece, né, nessa pandemia, especialmente no nosso país, com tantas perdas, né, com tantos falta de informação. Então, assim, eu fico imaginando o papel da escola e do professor de trazer a informação correta, qual é a melhor postura, o melhor comportamento, quando a gente tem, às vezes, mensagens
que destoam, né, do que seria a informação correta. Esse é um dos desafios. O que mais que tu tem visto, assim, como... É a própria adaptação da criança estar ali no ambiente escolar. Como vamos fazer esse espaço, desenvolver esse espaço com um distanciamento, com o uso da máscara, mantendo a higiene. A nossa escola é uma escola integral. As crianças ficam lá o dia todo. É adaptação. Vou falar do didático pedagógico. Horário, atendimento às famílias, as famílias têm que compreender que cada turma chega num horário, que cada um fica numa fila distanciada, que eles têm que trazer uma roupa a mais, uma máscara a mais, e então tem famílias que não têm condições. E aí, o que a escola tem? A escola tem máscaras extras, colabora com isso, né? A gente tem um serviço de orientação bem forte lá na escola, né? A orientadora é muito boa mesmo, conhece todas as famílias e todas as... Como é que eu posso dizer? As diferenças entre elas, a diversidade, o que tem ali naquela família que a outra não tem, o que pode, o que a escola pode auxiliar, né? Então, como uma escola integral, não dizendo que as outras não fazem, mas o nosso trabalho é o dobro. A gente trabalha o dia todo com as mesmas crianças. Então, o nosso olhar ali é bem atento a tudo, desde o momento do café, horário do café, horário da escovação, é a atividade, é a sala de tecnologia, educação física, tem que cumprir todos os horários e tem que ter o cuidado com a higiene, o não contágio. Então, para nós está sendo bem, assim, não é, a palavra não é difícil, mas a gente está com os olhos atentos para que dê tudo certo, né? Tudo certo. É um trabalho bem criterioso, assim, né? Ao mesmo tempo que é cheio de regras, ele também é muito humano, né, Alaide? Porque é isso que tu está falando, né? Que tem que conhecer a realidade daquela família, que especificamente, por que a criança não, né, mudar, se não julgar, ver se não mandou mais uma máscara, não mandou mais uma roupa, que talvez não tenha, né? Sim, a gente sempre tem lá a guarda, né? A gente tem um armário com roupas extras, meias extras, tudo extra, porque a gente conhece, a equipe conhece muito bem a comunidade, né? E a nossa escola é muito querida por ela, assim, é abraçada por aqueles alunos maravilhosos, assim. Eu sou uma pessoa suspeita de falar daquelas crianças, assim, né? Do meu espaço onde eu trabalho. Então, é criterioso e é um trabalho coletivo entre as colegas. Ali a gente se irmana e vamos trabalhar junto, fazer encaixar esses horários, umas com as outras, né? Para fazer dar certo por nós também, pelas crianças e pela escola, né? É um trabalho coletivo. E esse retorno das crianças, como tu disseste, é comemorado por elas, apesar dessa série de restrições, assim, a escola estava fazendo muita falta, né, Laís? Com certeza, elas ficam felizes, assim, muito agradecidas, tu sente o carinho, elas querem abraçar, a gente não pode abraçar, né? Mas lá que outra a gente ganha um abraço, amarra meus tênis, prof, vem um beijo na máscara, é um carinho que tu sente, assim, tu sente o carinho por elas. Eles queriam muito estar na escola. Os pais precisavam também desse espaço. E as crianças mais ainda. A gente é uma classe de alfabetização do pré ao terceiro ano. Então, a alfabetização estava urgentíssima para acontecer. Os pais estavam auxiliando, mas não é nada igual ao professor ali falando com a criança, auxiliando, jogando, promovendo as atividades, né? E as emoções, como é que essas crianças veem? Quais são os sentimentos? O que elas trazem? O que vocês perceberam assim que está dentro do coração dessas crianças agora no retorno? Elas vêm com uma fome de carinho, do aprender, do estar o simples, que antes que não é, mas assim, o simples para elas é o importante. Como é que eu posso te explicar? Assim, ó, uma atenção, uma escuta. Elas querem falar o que aconteceu com elas quando elas estavam em casa.
Elas querem falar o que a avó fazia quando elas estavam em casa, que elas enxergavam a gente pela tela do celular, porque elas não tinham acesso lá, né? Então era o WhatsApp, era uma chamada de vídeo. Prof, tu que contava aquela história, tu que enviava aquele jogo. Então, é esse o reconhecimento da criança e os sentimentos, né? Não percebemos assim um sentimento de tristeza ou outras coisas, mas o que eu percebi nelas é um sentimento de alegria e vontade de estar ali na escola, saudade da escola, é o que eu escuto mais. Estava com saudade da escola, que eu contava histórias, né, e enviava nos grupos do WhatsApp, e elas lembram das histórias, né? Então, a gente marca a criança, né? Mas nada como estar presencial. O presencial, ele é muito importante, muito importante. A troca é mútua, a gente aprende e a gente sabe captar a necessidade do nosso aluno, né? O professor precisa do aluno, o professor sem aluno não precisa ser o professor, né? O aluno é a ferramenta do professor. Não existe professor sem aluno. É como um livro sem leitor ou um espetáculo de teatro sem plateia, né? Um depende do outro para viver. E é verdade. Os teus aprendizados, assim, eu acho que a pandemia foi um momento, uma oportunidade, de uma certa forma, para a gente refletir, no geral, sobre os valores, o que é importante, né? Quanta coisa a gente descartou, isso não faz sentido, isso não é essência, não é isso que eu quero para a minha vida, né? Quantas amizades que a gente viu, nossa, se não fossem esses amigos, o que seria de mim? Em relação à escola, à tua atividade de professora, quais são esses valores essenciais? Quais são as principais reflexões que tu fizeste e ainda estás fazendo agora, né? Porque a gente ainda está numa pandemia, né? A gente ainda está... Ainda estou fazendo, né? Primeiro, ali, profissionalmente, eu realmente aprendi valorizar o trabalho e efetivar ele, ainda estou aprendendo, né? O trabalho por competências e habilidades, né? Valorizar isso na criança, nem tudo é conteúdo, a gente tem que valorizar até uma fala neles e fazer daquilo um conteúdo. E rende, dá pano para manga. Em relação aos sentimentos, assim, a gente ficou muito só. Eu me senti muito só, assim, eu tenho minha família, né? Mas sem o ambiente escolar, sem aquela troca, como ficou difícil a distância. A distância não foi fácil para ninguém. Esse não poder ir, este não poder sair, este não poder tocar, né? Eu sou uma pessoa muito afetuosa, eu gosto de tocar, abraçar. Isso para mim foi muito e é difícil ainda, né? Eu tenho que me controlar. E as minhas reflexões enquanto educadora, né? Eu vivo essa educação até na minha casa, né? Ela não sai de mim, não sei, é porque ela sou eu sou ela, eu misturo muitas vezes, tenho até que me policiar, né? Mas eu vivo essa educação muito presente na minha vida e eu sei que ela se transformou muito, né? Eu não sou mais aquela professora de 2019 ou de fevereiro de 2020. Eu aprendi muito e eu aprendi muito com os meus colegas. Nem a tecnologia ela veio para me desafiar e também pensar naquele que não tem o acesso. Como é que eu vou fazer para ensinar aquele aluno que não tem? Como é que eu vou fazer para compreender esse sentimento do que fazer? Como é que eu posso dizer? Nada é homogêneo, né? Mas fazer com que ele também seja incluso, incluir essa palavra, incluir este aluno sem o acesso. E isso me frustrava. A criança que não estava aprendendo porque não conseguia ver o professor, porque não tinha o celular, ou tinha que esperar o pai ou a mãe chegar de noite para falar com o professor. Muitas vezes eu atendi de noite, né? No sábado, né?
e via toda a dificuldade da família. A gente tem muito a agradecer tudo que a gente tem, porque tem muitas pessoas que falta muita coisa ainda, né? Cada vez que a gente reclama, eu sempre penso nisso, lembrar daquilo que a gente tem, né, dos privilégios, né, que a gente É, tem, né, os privilégios. e que muita E gente... muita reflexão ainda. Se a gente for parar para pensar assim, em cada criança, se reportar para cada aluno, foram muitas o acesso, a aprendizagem que não se consolidou, né? Que agora, com esse retorno, a gente está conseguindo realizar essa alfabetização, né? muitos desafios ainda pela frente. Ainda. Alaide, se tu tivesse que dar um conselho para os teus colegas professores, né, uma dica, uma sugestão, qual seria? A gente tem que acreditar em nós mesmos. Por mais que o desafio seja grande, por mais que tenha um obstáculo no caminho da gente, nós temos que seguir acreditando, seguir estudando, se renovando, se transformando, estudando. A gente não pode parar. A vida é uma engrenagem. A gente tem que sempre seguir adiante de ver o que eu preciso mais, o que eu preciso melhorar em mim, o que está faltando ainda? E ir sempre adiante. E acreditar em nós mesmos, no nosso trabalho, na nossa ação, para dar o melhor para o nosso aluno. Tu és professora e inspira, né, os teus alunos. Quais são as gratificações, Alaide, quando a gente vai fazer, né, a gente tem o patrocínio das empresas em beta para realizar o Muda Mundo em Esteio, já estamos em contato, né, com os professores de Esteio, fazendo, né, online, né, fazendo trocas e apresentação do projeto, o material já está sendo distribuído, a tua escola deve ter recebido também. E quando a gente faz a troca presencial na oficina com os professores, porque o nosso principal objetivo, Alaide, é exatamente lembrar o professor o quanto ele desenvolve a atividade mais importante do mundo, o quanto ele é importante. E acho que na tua fala fica muito presente isso, né? A referência para aquele aluno, e às vezes eu acho que o professor perde um pouco a dimensão dessa importância, né? Porque às vezes é uma vida que se transforma por um olhar, né? Aquele amarra o tênis aqui, professor, às vezes é um pedido de carinho, é um, né? É um grito, né? De ajuda que se o professor não estiver atento, talvez ele perca aquela oportunidade de fazer a diferença, de, sabe? Então eu fico muito feliz de encontrar professores como tu que se retroalimentam, né, desse humano, dessa troca e desse olhar, né, assim, super sensível, né, para a realidade de cada um. Tu tens muitos desses momentos, Alaide, que tu lembra, nossa, quando deita a cabeça no travesseiro e pensa assim, nossa, hoje eu acho que eu fiz a diferença, né? Ou já tiveste o retorno de crianças que tempos depois dizem, professora, nossa, eu estudei, eu fiz tal coisa porque a senhora me mostrou esse caminho. Já tive até mães dentro do supermercado me falando: nossa, Laide, muito obrigada. Eu trabalhava num projeto social onde as crianças eram carentes e eu fazia o turno inverso. Elas vinham para a escola e iam para o projeto para fazer os temas, fazer atividades, né? Então eu ficava com as crianças todas do colégio ali e enchia o projeto. Então, era 30 crianças, não tinha, era muita criança. E eu fazia atividades de artes, dança, música, fazer eles cantar e os temas. E ainda ensinava, assim, como se fosse uma mãe, assim, os hábitos, as atitudes, tudo eu ensinava para eles, né? Como se comportar, o que não falar,
tudo, a gente abrangia tudo ali naquele projeto. Eu encontrei a mãe do Vinícius e ela falou assim: muito obrigada, eu não vou te esquecer, as minhas crianças não te esquecem, porque tu foi muito importante no momento da minha vida. Tu ensinou o Vinícius, e o Vinícius nunca mais esquece, ele foi para a base aérea. E na base aérea ele citou a professora Laide. Tu vê, imagina só, numa conversa lá que eles tinham, o que foi importante para você. Isso aí é muito importante. É um retorno para mim, não tem preço. Outra criança também que eu sou adepta do meu cabelo natural também, faço as tranças, e vem as meninas negras tudo de cabelo black para cima, porque elas se sentem mais, eu tô que nem tu, olha, eu uso as tranças que nem tu, olha, eu tô com meu cabelo solto que nem o teu, e isso aí é autoestima para as meninas negras. Isso aí elas vão ver, olha, lá na minha escola tem uma professora como eu posso fazer o que ela faz. É ser inspiração, professores exemplos, né? Sinalizar para essa criança negra, né? Olha que legal, é a minha professora, olha como minha professora é bonita, olha como, né? E eu também posso ser professora, eu também posso estudar, né? É um exemplo positivo. Sim, que tem uma importância, claro, que a gente nem percebe, né, Laide? É verdade. Que legal. É verdade, assim, eu fico muito feliz assim com essa resposta das crianças, né? Quando eu cheguei na prefeitura de Esteio, eu trabalhei na Escola Flores da Cunha, e lá tinha a Ana Carolina. Ana Carolina, uma menina negra, né? Quando a Ana me olhou, ela se identificou, nossa, uma professora negra que nem eu. E aí ela começou a usar o cabelo que nem eu. Eu usava meu cabelo black assim, solto, e ela ia também com o dela, é igual da prof. Eu quero ser que nem a prof, eu quero estudar que nem a prof. Então, isso aí é uma inspiração. Isso marca a gente, marca a criança. A criança, sim, ela não esquece dos bons exemplos. A gente tem que ter noção que nós somos exemplos, que nós temos que ter ética, postura profissional. Né? Não é porque o governo não valoriza a gente que a gente vai deixar de lado. Não, nós temos que ter. É mais que dom, é profissão, é ética, uma postura profissional que a gente tem que ter diante da sociedade. Porque se a gente não se valorizar enquanto profissional, quem vai valorizar a nós? Né? Então, a gente tem que começar por nós. E o exemplo ensina muito mais, né? Educa muito mais do que um discurso, né? Eu costumo dizer que valores não são uma aula teórica, né? Valores a gente vivencia, né? A gente educa a partir do exemplo que oferece. E essa representatividade, né, Laide, o fato de uma menina negra, minha professora negra também, é super importante, mas também para as crianças brancas, né? Que a gente ofereça porque a elas também é negado vivenciar a diversidade com respeito, com a beleza que tem, né? Que legal se a gente tivesse professores negros, indígenas, brancos, de tudo que é jeito. Isso é muito mais rico, né? É muito, muito, muito importante. Obrigada pelo teu trabalho, pelo teu exemplo, por esse tempo para a gente conversar um pouquinho. E eu te deixo à vontade, se quiseres ainda oferecer uma mensagem final, fica à vontade. Eu tenho que agradecer, né? Eu sou uma lutadora, uma batalhadora pela educação, eu gosto da minha profissão, e a minha mensagem para os meus colegas é: acredite em si mesmo, vença os obstáculos e continue estudando, se inovando. E para as crianças, um beijo no coração. Eu sou uma crianceira mesmo, do bebê até o adolescente, eu não sei, eu chamo muito, é um imã, eu gosto muito, é um sentimento, uma troca, e sempre vou estar na volta das crianças, e sendo um apoio para os meus colegas de trabalho. Bom, muito obrigada, Laide, eu espero que a gente possa se encontrar presencialmente em breve, conto com a tua participação, né, nas ações do Muda Mundo. Além do trabalho com os professores, a gente vai oferecer às crianças também apresentações teatrais,
quando for seguro, quando for tranquilo, e quando a gente puder celebrar, né? E se abraçar e celebrar a vida. Muito obrigada. Obrigada.